Pode? Meus irmãos, graça e paz do Senhor a todos, uma boa noite. Muito obrigado por vocês terem vindo. Sou o pastor Renato, da Sociedade Bíblica do Brasil, promotor externo de vendas. Minha função é apresentar e explicar os produtos, as bíblias de estudo, divulgar os lançamentos, estar mais perto das lojas e das igrejas para poder aproximar esses dois grupos, né? E capacitar cada vez mais a membresia do Senhor para que possa ter respostas a partir das bíblias de estudo, dos materiais acadêmicos para as questões do nosso mundo. Então, eu sou pastor auxiliar na Terceira Igreja Batista em Anchieta, no Rio de Janeiro, faço parte do colegiado, não tenho atuado muito de frente por causa do meu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil, que me faz com que eu viaje. Por exemplo, estou desde o dia 17 de outubro até agora, aqui só no Espírito Santo, rodando Barra de São Francisco, Laranja da Terra, Sobreiro, São Mateus, Cariacica, Serra. Então, eu fico rodando por aí de carro para poder divulgar a palavra do Senhor e distribuir a Bíblia ao maior número de pessoas possíveis. Só rapidamente falando, alguém conhece a Sociedade Bíblica do Brasil, a missão dela? Não? A missão da Sociedade Bíblica do Brasil é a seguinte, é um tripé. É para que toda pessoa tenha uma Bíblia, numa linguagem que possa entender e a um preço que possa pagar. Inclusive, quem está acamado no hospital, quem está num colégio público, no sertanejo, como eu fui lá para agora, início de outubro, Castelo do Piauí, 4 horas de carro de Teresina, em lugarejos que você está na principal, na estrada, na BR, você entra 6, 7 quilômetros para dentro do sertão, aí você começa a ver uma casinha, daqui a pouco outra, não tem nem luz elétrica em alguns lugares que eu fui, eles puxam a água vem tão quente que a geladeira deles é a janela. Eles botam a água amarrada numa garrafa, amarrada na janela, e espera o vento esfriar. Então, para vocês terem noção, e lá o evangelho tem chegado, mas ainda faltam 15 milhões de sertanejos para serem alcançados. Então, para você ver que o nosso Brasil é bem extenso, né? E a Sociedade Bíblica, ela envia Bíblias através de parcerias com ONGs e através de quando você compra uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, como essa daqui, do Celebrando, por exemplo, tem um emblema da Sociedade Bíblica do Brasil, 20% do valor dela vai para Bíblias de evangelismos distribuídas gratuitamente para esses lugares onde já tem um convênio com o governo federal e alguma ONG para distribuir, como eu falei, nos colégios, nos presídios, nos hospitais, nas populações sertanejas, ribeirinhas, enfim. Então, isso é uma breve apresentação sobre o que é a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu gostaria de começar a palestra com vocês, lendo um texto em Tiago, capítulo 1, versos de 12 a 18. Na Nova Tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte, capítulo 1 de Tiago, versículo 12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Versículo 16. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem do Senhor, de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Amém? Vamos orar então, para começarmos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Pai. Que Teu nome seja glorificado,
que tudo que seja tratado aqui venha diretamente do Senhor para todos nós aqui, a começar por mim, que todos nós possamos compartilhar das maravilhas infinitas do Senhor através da sua palavra. Usa-nos, Senhor, nessa noite, para que todos nós cresçamos em estatura e graça diante do Senhor, através do conhecimento da tua palavra. Glorifique e exalte o teu nome, que eu diminua, que o Senhor cresça, para glorificar o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Então, queridos, a gente sabe que o tema Reforma Protestante é um tema gigantesco, multifacetado, em diversas vertentes. Eu fiz 2 recortes bem pequenos para a gente poder remir o tempo e poder fazer a junção para a nossa prática de vida. Vou clicar aqui e olhar ali para ver se está tudo ok. Então, Reforma Protestante, o Celebrando a Recuperação. A Reforma Protestante, o Celebrando a Recuperação. Vou fazer um recorte da pré-reforma. 200 anos antes, em média, da reforma, na Europa, vou ficar aqui, acontecia o seguinte: houve um grande declínio, um declínio acentuado da fé cristã, por causa de 3 grandes fatores. O primeiro foi a grande fome, depois a grande peste negra e depois a situação da autoridade. A grande fome, aí são figuras trazidas da época, né? A morte ceifando não só o alimento, mas logo em seguida as vidas, porque não tinha comida. Então começa da seguinte forma: além da fome e da peste negra, os impérios estavam em crise. Uma guerra interminável, praticamente, 100 anos, entre Inglaterra e França. 100 anos você pode botar em 2 gerações. A geração leva em média 40, 50 anos. Então a gente está falando ali de 2 gerações que perderam pais, filhos, tios, sobrinhos, homens que lutaram na guerra, mulheres que foram violentadas e mortas quando o exército inimigo invadia a cidade, pessoas sendo feitas escravas. Aí uma figura de Joana d'Arc numa invasão, apenas a título de ilustração. O sentimento de insegurança e incerteza em relação à vida física era terrível, porque a morte vinha de todos os lados. Doença, fome, guerra, desamparo do povo. O povo, a maioria vivia debaixo do soberano. O soberano ficava brigando com a igreja para quem mandava na terra. Então o povo ia correndo, acabava a comida, ia para o soberano. O soberano chegava: olha, a comida que você trouxe é suficiente para mim e para os meus soldados, que mantinham a segurança dele. O que sobrar é de vocês. Então, eles não tinham o amparo legal dos soberanos. Em seguida, nós temos também uma incerteza e uma insegurança muito grandes em relação à vida espiritual. Por quê? Para onde se olhava naquela época, você olhava a morte. A morte era multifacetada, vinha de todas as direções e, além disso, ela estava sempre muito perto de você. Naquela época, com certeza, várias pessoas que estavam vivas conheciam, tinham perdido parentes, tinham perdido amigos, tinham perdido pessoas muito próximas devido à fome, à peste negra ou à guerra. E o tempo todo, as pessoas corriam para buscar resposta. No soberano não encontravam nem proteção, nem consolo, nem resposta. Corriam para onde? Para o último bastião da segurança do ser humano, a igreja. E quando chegava para buscar resposta na igreja, a igreja não tinha uma resposta que acalmasse o coração deles, que consolasse a vida deles. Então, nós temos a primeira grande crise, que são 3 grandes crises ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, nesse período de 200 anos, tiveram 3 grandes crises da humanidade, mas que vocês vão ver que essas crises permanecem até hoje, mudando os seus quadros, mas o ponto central continua. Então, em 1315 a 1317, houve uma fome severa em toda a Europa. A gente está falando de toda a Europa. A crise agrária, terrível crise agrária. Então, as chuvas torrenciais, ininterruptas, alagavam os campos. Além disso, eles não tinham aquela cultura de rodízio de campo, botar gado
para poder fertilizar através, né, das fezes e poder depois você colocar outras sementes. Ou então plantar uma semente de um tipo, colhe e depois coloca outra semente que vai preparar o campo, vai descansar o campo para a próxima semente. Ou então você fazia 7 anos cultivando e dava 1 ano de descanso para o campo. Eles não faziam isso. Eles eram colheitas em cima de colheitas no mesmo solo, da forma mais rudimentar possível, que era a tecnologia que eles tinham na época. Então eles desgastaram a produtividade do solo. As sementes chegavam e não germinavam. Além disso, a quantidade do alimento já não era suficiente para toda a população que existia. Já estava faltando alimento, do pouco campo que estava bom, não produzia o suficiente. E o alimento, tanto dos animais, para puxar o arado, para ajudar a construção, para a manutenção de toda a fase agrária, já também estragava junto com o alimento dos humanos, porque não tinha uma conservação ideal, nem de um, nem de outro. Então a comida estava acabando naquela época. Além disso, preparou o cenário para o outro grande terror que chegou perto. Debilitou a imunidade das pessoas e as enfraqueceu diante do que viria. E enquanto isso, a Europa só foi normalizar a sua produção agrícola a partir de 1322. Foram praticamente 7 anos, começou em 1315, 7 anos aí de uma decadência alimentar terrível, falta de comida em todos os lados. E a igreja não tinha uma resposta satisfatória para o povo. Então as pessoas corriam atrás de respostas e não tinham respostas. E ficavam nessa crise da salvação. Por quê? Todo mundo praticamente estava morrendo, padecendo fome e morrendo. E nesse caso, vamos ver agora, essa figura é um quadro que tem lá na Europa, consegui pegar na internet, é a reprodução. Se vocês pudessem ver, aqui é um camarada comendo uma criança, aqui são pedaços de corpos, está vendo? Da onde vinham esses corpos? Canibalismo. Canibalismo aberto, em plena luz do dia, o governo não reprimia. Por quê? Deixa o cara se alimentar. Enquanto ele come ali, ele não está querendo roubar o meu trigo. Então deixa ele se virar. Aqueles corpos eram de criminosos. Então o camarada era pego num crime, era julgado, sentenciado à morte e era executado pela forca. A população que presenciava aquele julgamento, aquela sentença, já ficava esperando. Quando o cara dava a última estrebuchada, os soldados saíam, eles iam lá, pegavam o corpo do enforcado, cortavam em pedaços, dividiam entre eles e já iam comendo. Isso daí aconteceu muito na Polônia e Silésia, em 1319. Tem vários relatos sobre isso. Os cadáveres eram enforcados e as crianças eram raptadas para serem devoradas. Ou elas eram abandonadas à beira do caminho. Os pais tinham muitos filhos, porque tinha a cultura de ter muitos filhos para quê? Para ajudar no trabalho da roça. Então, vamos fazer filho, porque aí trabalha todo mundo junto, a família vai crescendo. Só que quando vê essa fome muito grande, as crianças não tinham comida para os adultos. Então é aquele negócio, vamos manter a nossa comida, a criança, vamos deixar a própria sorte. Ou na beira da estrada, alguém pegava, comia e devorava, ou então alguém pegava e adotava e levava. Outro ponto aí, já conhece João e Maria? A história de João e Maria? A história que chega para a gente é uma história já totalmente floreada. A história verdadeira é baseada nesse período da realidade que eles estavam vivendo. A história verdadeira de João e Maria é o seguinte: acabou a comida para os pais de João e Maria, eles morrendo de fome, já quase desmaiando de inanição, eles pegam João e Maria, levam para a beira da estrada e deixam João e Maria ali para alguém, ou adotar ou comer, e logo em seguida eles morrem. Quem vai pegar João e Maria? Geralmente, as velhas, porque as velhas, elas não tinham força física para produzir alimento agrícola. Então, elas viviam afastadas, vivendo de ervas. Então, afastadas na floresta, eram idosas e, geralmente, maltratadas pela vida, então, feias. Então, uma dessas senhoras pega João e Maria
e os cozinha e os come. Para dar um tom mais sombrio na história original, ela é tida como uma bruxa, que queria se alimentar da gordura das crianças. Aí, dentro ainda da crise da salvação, entra na questão a peste negra, que destrói 1/3 da Europa. Imagina você o seguinte, uma cidade com 10 mil habitantes, 3 mil morrem. Nós 3 aqui, eu, André e mais um, ele morre, ficamos 2. De cada grupo de pessoas, sempre tem alguém morrendo. Então, por causa da peste negra, ela começa na China, ela vem na pulga do rato, que veio no navio dos comerciantes europeus. Então, eles iam para lá fazer comércio. Quando eles aportavam, daquela carga e descarga de comércio, aqueles ratos já vinham nas caixas, nos panos, e entravam no navio, ficavam ali se alimentando, já contaminando os marinheiros. Quem é que contaminava o marinheiro? Não era o marinheiro e as pessoas, não eram os ratos, eram as pulgas dos ratos. Então, as pulgas dos ratos davam uma picada, aquela pessoa era infectada, e esse era o primeiro estágio. O segundo estágio era com um espirro ou tosse. O cara estava infectado, ele tossia ou espirrava em alguém, o outro já estava infectado também. E o interessante, aí, só para você ter uma ideia, toda essa parte negra foi assolada pela peste negra. Ela conquistava cidades inteiras ficaram fantasmas. As pessoas morreram, todas as pessoas de várias cidades da Europa. Então, qual foi o grande problema? Porque esses ratos, quando chegaram na Europa, eles encontraram que tipo de cidade? As cidades medievais europeias, que eram péssimas em higiene, saneamento básico. Eles não tinham uma medicina avançada para poder tratar aquela doença, não conheciam aquela doença. E também a questão da habitação. As casas eram muito úmidas e favoreciam demais aquela espécie de rato, que é o ratos, o mais comum. Então, o contágio, já falei, era a picada da pulga, era doloroso, e ela era dolorosa e rápida. E era chamada peste bubônica porque ela gerava bulbos. Quando o cara ficava contaminado, de 2 a 5 dias, ele gerava bulbos, ou seja, inchaços nas axilas e nas virilhas. Não conseguia fechar o braço nem fechar a perna. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa olhava para ele e via que ele não estava conseguindo fechar o braço, já abandonava ele. Então, tem muitos relatos de pais, famílias que abandonavam nenéns quando viam que o neném estava com aquele inchaço na virilha ou na axila. Já abandonavam, porque sabia que ia morrer e o pior, podia contaminar todo mundo. E aí todo mundo morreria. Então, abandonava e vice-versa. Muitas famílias abandonavam os idosos, os pais, quando viam aquele sinal. Aqui naquele sinal. Aí é o pé de uma pessoa, e por isso que é chamada peste negra. O corpo da pessoa ia ficando preto, duro e ressecado. Entendeu? A peste negra era isso. E aí, o interessante, a igreja continua sem resposta para esse problema. Então você vê, eu vou para o campo produzir alimento para poder ter disposição, para poder enfrentar a peste, trabalhar, lutar contra os inimigos que toda hora invadem a minha terra, porque era invasão romana, era invasão de um príncipe contra o outro, e matava, e estuprava e levava escravo. Além disso, ainda vem essa doença dizimando todo mundo. Nesse período, aí esse quadro é muito interessante. Esse quadro ficava na igreja de Santa Maria, na Polônia, e ficava um camarada do lado dele, um quadro enorme. Então as pessoas entravam para ver esse quadro, e aí o cara chegava, pegava uma ampulheta, que era o relógio da época, como se fosse o nosso cronômetro hoje, e botava a ampulheta para correr o tempo, do lado do quadro. Para quê? Se você reparar é o seguinte, deixa eu ver aqui pela minha figura, uma mulher, um idoso, um esqueleto, uma criança, um esqueleto, um comerciante, um esqueleto, uma mulher, um esqueleto, um nobre, um esqueleto e um padre, e aí vai um esqueleto. O que queria dizer isso? Que a morte
ela estava varrendo qualquer um, idoso ou jovem, criança ou adolescente, homem ou mulher, rico ou pobre, inclusive o próprio clero. Ninguém estava sobrando na mão da morte, ela tragava todo mundo. E a ampulheta era para você ter a noção da velocidade da sua vida escoando pelo tempo. Então, de forma implacável, a morte atingia todos de todas as classes sociais, nem os clérigos ou a nobreza estavam imunes. Isso desesperava ainda mais a população. E aí começam os movimentos místicos, começou pelos flagelantes. A gente já viu em várias cenas de televisão aquele pessoal que anda com umas correntes ou cordas, com várias lâminas na ponta, se chicoteando, tirando sangue das costas. Eles andavam, porque como a igreja não tinha resposta para aquela crise que eles estavam passando, eles falaram, então vamos direto a Deus. Vamos buscar a resposta direto com Deus. Vamos nos supliciar para que a gente possa, entre aspas, aí já estou falando, amolecer o coração de Deus e Ele retirar essa trindade de peste sobre a gente. E então eles passavam de cidades em cidades, paravam sempre na porta das igrejas. Eles vinham andando pelas cidades, se autoflagelando. Quando chegaram na frente da igreja, eles paravam e aí finalizavam o processo. E junto disso, a igreja começou a fazer catecismo medieval, ou seja, uma liturgia medieval de ensino sobre a palavra, naquilo que eles entendiam, de forma que tudo era pecado. Tudo era pecado. Eles tinham que arrumar um culpado. O culpado era o pecado. Mas quem peca? Todo mundo. Então, se está acontecendo essa peste, é porque o amigo ali bebeu água fora da hora. É porque o outro levantou quando não era para levantar no julgamento de alguém. E por aí vai. Então, alguém tinha que ser o culpado. Nisso que alguém tinha que ser o culpado, nada apontava para Cristo. Nada do que a igreja oferecia de resposta para a época conduzia a pessoa de Cristo para dar resposta à salvação. Então, o que eles decidiram? Nessa época, eles começaram a fazer uma justificação pela fé, no entendimento católico romano da época. Eles fizeram essa justificação pela fé, porque era de uma forma, na linguagem medicinal, era infusão. Infusão, alguém já viu aqui remédio? Xarope, vem lá, infusão. Xarope você bebe de uma vez? Para matar a doença, não. Você toma um copinho, a dose por dose. Era isso que eles falavam. Que a justificação pela fé era mediante doses de justiça que Deus derramava sobre a vida da pessoa, mas se a pessoa frequentasse a igreja ininterruptamente, cumprisse todos os sacramentos, ou seja, todas as ordenanças da igreja, além disso, ela fizesse as suas penitências, confessasse os seus pecados, pagasse ou fizesse romarias e procissões, né? Então, isso daí era a forma que eles estavam tentando dar uma resposta para que mantivesse o poder da salvação sobre a igreja, na mão da igreja, mantivesse a pessoa com medo lá de fora e vindo se refugiar na igreja, e eles ainda eu tenho a resposta, entre aspas, né? Então, a pessoa ela era refém da igreja, ela tinha que frequentar direto. Se ela deixasse de ir ou caísse em algum desses pecados que eles estipularam como pecados capitais, aí mesmo que ela estava lascada. Então, aí começam as respostas dos pré-reformadores a essas questões. Então, Wycliffe e John Hus, da mesma linha de Calvino e Lutero, eles vão dizer, à época, isso daí é a teologia deles, a predestinação como graça gratuita, ou seja, não é mérito. Não é porque eu vou à igreja, não é porque eu faço penitência, não é porque eu me autoflagelo, não é porque eu compro a minha salvação, não é porque eu dou terras para a igreja, não é porque eu faço romarias ou procissões ou venero as relíquias sagradas. Não é pela minha obra, é pela obra de Cristo. A minha única participação nessa questão toda da salvação é eu ouvir a palavra de Deus e crer que Jesus Cristo é Salvador, é o meu Salvador. Ou seja, seria a minha única participação ativa.
Então, comparado com o catolicismo romano vigente, o Wycliffe e Hus trabalham para que a Bíblia comece a chegar na mão das pessoas, na linguagem que elas pudessem entender, para que não fosse alguém dizendo o que poderia ser a salvação, não. Ele, a pessoa lendo a Bíblia, chegaria à sua própria conclusão. A minha salvação está em Cristo Jesus. Então, eles começam a trabalhar a questão da tradução para chegar lá, entregar a Bíblia como autoridade original e máxima para as pessoas. E a justificação pela fé. O pecador põe a sua fé no crucificado, como eles chamavam Jesus Cristo na época. Ele põe a sua fé no crucificado como o único que pode salvá-lo, de fato, de tudo aquilo que está acontecendo e garantir-lhe a vida eterna. Então, quando ele põe a fé dele no crucificado em Jesus Cristo, todos os pecados são apagados, são tirados da conta dele, e uma coisa que é muito interessante, não tem mais poder nenhum para ofender a santidade de Deus. Então, a ira que repousava sobre aquela pessoa por causa do pecado dela é removida pelo sangue de Cristo na cruz, e aí ela recebe o amor de Deus através de Cristo. Então, agora a gente vai entrar na segunda grande crise, a de autoridade. Meu irmão, imagina a cabeça da pessoa naquela época, né? É mais ou menos que você entrar num corredor polonês. São 3 ambientes, soco, facada e tiro, né? Então, você apanhava de todo lado e ainda tinha crise de autoridade, porque quando você corria para a igreja, olha o que acontecia. Cerca de 200 anos antes da reforma, os cristãos já estavam totalmente divididos na Europa. Dentro da Europa, divididos pela metade. Por quê? Tinha um papa em Roma, na Itália, e um papa em Avignon, na França. Os dois reclamando a autenticidade papal. E o que eles faziam para isso? Um excomungava o outro. Um mandava a bula papal excomungando o outro, e por tabela, todos aqueles que estavam debaixo daquele papado estavam excomungados, ou seja, tinham um passaporte garantido para o inferno. Mas, ao mesmo tempo, eles pegavam pessoas e traziam para serem cardeais para poder legitimizar o papado dele, com um número X de cardeais à sua volta. Beleza, além disso, eles mandavam mensageiros na terra do outro papa para poder evangelizar aquelas pessoas. Olha, debaixo desse papa aí, você está excomungado, mas vem para mim, que aí você está salvo. Vem para mim, porque esse papa é o verdadeiro. E um faz isso com o outro. Aí você imagina o povo. Eu vou ficar debaixo de que papa? Se o papa era o representante de Cristo, no entendimento deles. Se ele é o representante de Cristo, eu vou ficar de... Quem é o verdadeiro? Tem um... Pode entrar, pode entrar. Então tem um que fala que o outro não é e vice-versa. Eu vou acreditar em quem? E então em 1409, eles decidem fazer, a igreja decide fazer o concílio de Pisa. No concílio, em 1409, eles depõem os 2 papas vigentes. O de Roma, que era o Gregório XII, e o de Avignon, que era o antipapa Bento XIII, porque eles entendiam que o papado tinha que ficar em Roma, independente de outro lugar que reclamasse o papado, tinha que ficar em Roma. Então, ali ele chama o papa de Avignon de antipapa, e elegem um 3º papa, antipapa porque está fora de Roma, ele está em Pisa, João 23. Só que os outros 2 não reconhecem esse concílio. Então a igreja, em vez de ficar dividida em 2, fica agora dividida em 3. Um papado em Pisa, um papado em Roma e um papado em Avignon, na França. Então, isso daí foi 1409. Em 1400, aí eu botei o mapa que é para vocês verem como é que ficou na época. Ó. O que é verde era de Roma, o que é laranja de Avignon, e o que era roxo, ora, metade era Avignon, metade Roma. Aí são os times, os jogadores dos 2 times, né? E aí, em 1414, ou seja, de 1409, ficaram 3 papas reclamando a sua autoridade. Você imagina, tua situação nessa bagunça?
você querendo ter uma segurança da sua salvação, você querendo ter uma segurança de quem é que está governando de fato, a quem eu devo reverência, a quem eu devo respeito. E você não sabe, porque tem 3 e um fala que você está excomungado, agora são 2, porque cada um excomungava os outros 2. Então, em 1414, na Alemanha, eles decidiram fazer um concílio, de 1414 a 1417, 3 anos para decidir que deveria ter um papa só. Então, eles levaram 3 anos se reunindo. Mas, na verdade, tinham 2 questões envolvidas aí. Uma era para definir, ter um papa só e retornar o papado para Roma. E a outra já era um veredito, era um julgamento com veredito dado. Então, Gregório XII, que não era bobo, lá de Roma, renunciou. Ele renuncia ao papado de Roma, sai de cena, e os outros 2 antipapas, João XXIII de Avião e Bento XIII de Pisa, eles são depostos, né? Então, em 11 de novembro de 1417, a igreja elege Otto Colonna como Papa Martinho V, e aí o papado volta para Roma e a unidade da cristandade é reconstruída. E a segunda questão que eles estavam discutindo era justamente o julgamento, já com o veredito pronto, que era o quê? Prender, julgar e matar em fogueira John Hus e Jerônimo de Praga. Por quê? Porque eles estavam traduzindo a Bíblia para o povo. Estavam traduzindo a Bíblia e pregando na língua do povo. E eles não aceitaram isso. E a população ficava com uma enorme desconfiança quanto à fonte de autoridade bíblica. Quem é que, de fato, tem autoridade para pegar a Bíblia e falar que tem que ser assim? São os concílios, um atrás do outro, e um desmentindo o outro, um desconstruindo o outro. São os papas, mas o papa, olha aí, tiveram 3 e, na verdade, era só um, e esse um não ficou, saiu. Então, quem é que tem autoridade para poder falar sobre a Bíblia? E uma coisa interessante também, um ponto interessante, é que a própria Bíblia, quando as pessoas começaram a receber algumas Bíblias dos pré-reformadores, eles começaram a ver que a própria Bíblia, além de se explicar a si mesma, ela desdizia tudo que os papas faziam, as jogadas políticas deles, né? A questão política, de manipulação, distorção do texto bíblico para poder manipular o povo, a realeza, e fazer com que eles continuassem no poder. Então, alguns pré-reformadores vão em direção ao povo no esforço de retornar a Bíblia como fonte de autoridade máxima da igreja. Ou seja, não mais a estrutura eclesiástica de papa e concílio, mas a Bíblia em si. Então vamos para a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Então John Wycliffe, ele traduz a Bíblia do latim para o inglês. Jerônimo de Praga traz os escritos de Wycliffe para John Hus e compartilha com ele. E John Hus começa a pregar na língua tcheca, em Praga, a Bíblia. O problema é justamente isso que eu já falei, a questão do conflito entre as autoridades de interpretação da Bíblia, a autoridade bíblica dela mesma e a autoridade dos concílios e dos papas, que se debatiam. Então, os pré-reformadores alegavam que a Bíblia era a única autoridade, aí 4 frases de Wycliffe: a verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo. Outra frase: nosso Papa é o Cristo. Outra frase: enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. E a quarta frase: a igreja não necessita de novas seitas. E agora a gente vai para a terceira grande crise. Isso tudo ao mesmo tempo. A primeira da salvação, a segunda da autoridade, e somando as duas você tem a terceira, que é da espiritualidade. Ora, se você tem a crise da salvação, que é o local aonde você tinha para correr, para se refugiar, para te dar consolo, garantia de vida após a morte, da eternidade, a direção para você olhar e entender o contexto que você estava vivendo,
como interpretar isso à luz da Bíblia? Essa questão da fome, da doença, das invasões, das guerras, a questão da briga pelo poder religioso. Então, não tinha um lugar de salvação. A crise na salvação da pessoa e a crise de autoridade. Não tinha uma referência tanto de liderança religiosa quanto uma referência absoluta de poder, porque os próprios reis e príncipes, eles tentavam se defender da igreja, que queria tomar as suas terras, queria botá-los no bolso para governá-los, eles sendo peões na mão da igreja. Então, a igreja apresentava um tipo de fortaleza. Para quem? Para quem trabalhava dentro dela ou para ela. O camarada era intocável. O que ele falava era como se fosse o próprio Papa falando. Então, quando alguém recebia uma autoridade da igreja para falar ou para reivindicar alguma coisa, era como se fosse o próprio Papa. Então, quem trabalhava lá, independente do caráter, da posição ou vocação dentro da igreja, era superior a qualquer um, inclusive a príncipes e reis. Tal proteção abraçava muitos sacerdotes que não cuidavam do povo como deviam, mas se embriagavam, prostituíam, engordavam e saqueavam o dinheiro do povo. Por quê? Muitos sacerdotes compravam o seu cargo. Eles não tinham dinheiro, vamos dizer que eles não tivessem dinheiro, que eles tivessem pego dinheiro emprestado com alguém. Eles iam lá, compravam o cargo de sacerdote. Ok, agora eu vou ter que pegar esse dinheiro para pagar quem me emprestou para eu estar aqui. Então o camarada começava a vender as indulgências, que eram o comércio mais conhecido. Tomás de Kempis, aí como pré-reformador também, e outros começam a quebrar essa construção de proteção da igreja ou na igreja, porque ele vai dizer o seguinte: qualquer ser humano que faça o seu trabalho, independente do que seja, uma dona de casa, um agricultor, um pai de família, uma cozinheira, desde que ele faça ou ela faça com o coração sincero e voltado para Deus, buscando agradá-lo, ele glorifica o nome de Deus no seu trabalho. Não necessariamente somente o povo da igreja que glorifica o nome de Deus. O cidadão comum também, porque é a imagem e semelhança de Deus. Aí o William Tyndale, que era contemporâneo de Lutero, começou a traduzir o Novo Testamento dos originais para o inglês. Nesse momento, o bispo e o padre local souberam dessa tradução, foram até Tyndale e mandaram ele parar de fazer a tradução. Ele falou o seguinte: a vocação da minha vida é que no futuro o homem puxando o arado ou a mulher trabalhando na sua casa saibam mais o Novo Testamento do que vocês. E Tyndale cita o Evangelho de João, capítulo 1, todo em grego, para o bispo e para o padre. Eles não conseguem traduzir, nem entender, se ofendem e saem de lá envergonhados. E agora a gente entra, vai pegar um pedacinho da Reforma Protestante, que já vimos a questão do quadro tríplice da pessoa. Então, a crítica da Reforma Protestante é só aquilo que eu falei lá no início, é só um viés. Se você for pegar a Reforma Protestante, você pode pegar pelo viés social, pelo viés político, pelo viés financeiro, pelo viés teológico. Aqui a gente está vendo mais uma parte existencialista. Então, o comportamento da igreja. A simonia. Para ganhar dinheiro, o alto clero vendia, aproveitando da boa-fé dos milhões de cristãos que viviam na Europa, as simonias, que eram as relíquias religiosas, que geralmente eram falsas, né? Então, é que eu não estou lendo. A veneração e idolatria das relíquias ajudavam ao pecador a diminuir a sua pena. Então, é o seguinte, você tinha dois caminhos. Ou você comprava a sua carta de alforria do inferno, que era a indulgência, comprava a sua salvação, ou você não tem dinheiro, comprava, se tivesse um pouquinho de dinheiro, comprava uma relíquia sagrada, que eles vendiam aos borbotões. Beleza. Se você não tivesse ainda dinheiro para comprar a relíquia sagrada, bastava você ir num lugar que tivesse uma relíquia sagrada e você ficasse olhando, venerando aquela relíquia sagrada. Quanto tempo você ficasse ali, seria abatido no purgatório ou no inferno. Então, para vocês terem uma ideia da situação.
Na própria igreja onde Lutero era monge, na igreja de Wittenberg, tinha a coleção de relíquias sagradas do príncipe Frederico o Sábio. Aí olha o que ele tinha de coleção de relíquias sagradas. 35 pedaços da cruz de Cristo, um frasco do leite da Virgem Maria, uma lasca da vara de Moisés e 204 partes dos corpos dos sagrados inocentes. Era a coleção desse príncipe. Por quê? Ele estava dentro daquela cultura. Você tem que ter uma relíquia sagrada para você amenizar sua pena no purgatório. Quer arriscar? Então morre, para ver se não vai funcionar. Deixava o cara com medo. Era uma teologia de terrorismo, de medo mesmo. E as indulgências, que era a venda do perdão dos pecados mediante pagamento. E aí você poderia comprar a sua salvação, poderia comprar a salvação de quem você quisesse, inclusive de quem já estivesse morto. Né? Você comprava, o camarada subia. Beleza. A questão dos sacerdotes, na época, boa parte dos sacerdotes desconhecia a própria doutrina católica e demonstrava despreparo para as funções religiosas. São aqueles que eu falei que eles compravam o seu cargo. Né? Eles, com algum dinheiro, eles compravam o cargo, então eles não conheciam a doutrina. Eles sabiam o seguinte: agora eu sou e vou fazer. Naquela época, alguns fizeram assim, não poucos. As obrigações exigidas pela igreja ao povo, somadas à total incoerência entre discurso e prática, começaram a mudar o pensamento dos oprimidos. Ou seja, todo mundo era oprimido. E todo mundo começou a chegar a um nível de insatisfação, um nível de intolerância que já estava transbordando para a prática. Já tinha saído do pensamento solitário. Eu poderia ficar aqui pensando, isso daí está errado, isso daí está errado. Daqui a pouco, transbordou, começa a comentar com o irmão, isso daí está errado. Aí ele transborda também, está errado. Daqui a pouco mais um, está errado, isso daí vai tomando corpo. Vai tomando corpo. E nas várias classes sociais que eram oprimidas. Então, a nova ética religiosa. A igreja censurava a usura, que é os juros. Na época, dinheiro não podia gerar dinheiro, então não podia se cobrar juros, porque entendia-se que quando você emprestasse dinheiro para uma pessoa que te pedia, se ela te pedia é porque ela não tinha, e se ela não tinha é porque ela estava em necessidade. Então você não podia aproveitar da necessidade dela para fazer dinheiro em cima dela, que eles entendiam que seria um trabalho semi-escravo. Né? Então não podia ter a usura, nem podia, o comerciante podia ter o lucro excessivo. E defendia o preço justo. Então a igreja fazia isso. Mas não parava de saquear a todos com as suas taxas, a venda das relíquias sagradas, as indulgências. Tem um príncipe que ele pagou 2.000 e poucas procissões depois que ele morresse. Tudo para abater o tempo do purgatório. Então, para garantir um bem-estar dele. Teve um outro que pegou, esse daí foi da Inglaterra, ele pegou praticamente todo o dinheiro do governo, da realeza, e botou lá, vai fazer procissão até acabar o mundo. Por quê? Eles não tinham uma confiança, não tinha uma palavra que acalmasse o coração, não tinha uma palavra que acalmasse a alma dele e falasse: olha, você está salvo em Cristo Jesus, cara. Quem pagou o sacrifício foi Cristo. Basta você crer e confessar o seu pecado ao Senhor, se arrepender do seu mau caminho, se voltar para Deus através de Jesus Cristo. Não precisa ficar fazendo isso. E o sentimento nacionalista, que foi um dos estopins, que como a igreja queria dominar os príncipes, reis, queria dominar os reinos, ela começava a botar uma pressão muito forte politicamente e usava o povo, como massa de manobra para poder ameaçar o rei. Então, através de rebelião, de saques, de não colheita, e a partir daí ela queria dominar. E os reis começaram a falar: não, peraí, você até pode existir, mas você é uma entidade paralela à nossa. Você não está sobre nós. No máximo, você está do mesmo nível. Então, você fica no seu quadrado que eu fico no meu. Eu não me meto nos seus negócios, nem você vem se meter no meu. Então, esse negócio começou a explodir. A igreja se distanciava cada vez mais do povo, aproximava-se só para saquear sua fé
e as suas posses, transformá-lo em massa de manobra e de poder contra a realeza, e tanto a instituição eclesiástica como o indivíduo estavam mergulhados em uma tríplice crise. O único movimento natural seguinte seria uma reforma. Nesse contexto, o indivíduo estava desesperançado na crise da salvação, desorientado na crise da autoridade e desintegrado internamente, que é a crise da espiritualidade, que é o interno dele. E aí nós já caminhamos para os nossos dias de hoje. O que é uma pessoa que hoje em dia ela está numa tríplice crise de salvação? Ela não tem certeza para onde ela vai se ela morrer hoje. Uma crise de autoridade. Afinal de contas, quem faz o meu limite? Sou eu ou alguém superior a mim? E a crise de espiritualidade, que é a soma das duas crises e desintegra a pessoa, ela perde a identidade. E ela vive sem sentido. Aí tem baixa autoestima, ela se entrega a drogas, álcool, jogo, prostituição, compulsões, que são os descontroles, lar disfuncional, que ela já está desequilibrada. Vai se juntar com uma outra pessoa desequilibrada. Vai acontecer o quê? Não vai dar certo. É filho desencapado com filho desencapado. Só vai dar choque curto. Quem sofre com isso? Os filhos. Os filhos vão sofrer com isso. Ou os pais vão sofrer com isso. Eles também vão sofrer. Traições, feridas na alma, problemas sexuais, e aí no caso a questão do vício, a pornografia, né, que vai em todos os lados. A reforma protestante, o celebrando a recuperação. A condição ideal dos fatores que geraram a reforma protestante são basicamente os mesmos que nos levam hoje para o Celebrando a Recuperação, esse programa. Por quê? Gente, tá ruim aqui. Basta juntar os ingredientes certos para que a movimentação comece, para o bem ou para o mal. Ou você pode estar oprimido nessas três frentes, e aí você começa a não aguentar mais aquela situação e começa a querer mudar o quadro, e aí você ou vai para o lado bom, tentar refazer a sua vida através de Jesus Cristo, ou você vai para o mal, vai se entregar a algum tipo de vício, vai ter uma vida sem limites, vai entregar sua vida para o mundo. Então temos o mesmo quadro pronto quando focalizamos no indivíduo as suas crises pessoais mais intensas e internas. Quando a gente sai daquele mapa da Europa, quando a gente sai do mapa do mundo de hoje e vem para dentro do indivíduo, as crises permanecem as mesmas. O que te levou a acreditar e entregar sua vida a Jesus Cristo? Você sabia que tinha algo além, não só nessa vida, mas também depois dessa vida. E ali você ouviu o chamado do Espírito Santo, você foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, e entendeu que só Jesus Cristo salva. Você sanou sua crise de salvação. A crise da autoridade, quando você entende que só Jesus Cristo salva, automaticamente você fala, tem um Deus que criou tudo isso, inclusive a mim, e que pôs limites no meu corpo, a linha da minha pele, limites físicos, temporais. Com isso, eu sacio a crise da salvação, da autoridade. E quando eu sacio a minha crise da salvação e da autoridade, a minha espiritualidade fica equilibrada. Porque eu sei em quem creio, eu sei para onde eu vou e eu sei o que eu preciso fazer para ir para onde eu vou. Então, você responde à crise da espiritualidade. Ninguém quer ou gosta de viver em uma tríplice crise. Desesperançado, com falta de certeza que lhe dê consolo e esperança, desorientado, a falta de uma autoridade absoluta para dar direção e limite, e desintegrado internamente. Falta o reconhecimento do seu estado atual e a reconexão dos fragmentos de sua vida com essa autoridade que lhe restitui a direção, o limite, o consolo e a esperança, gerando força de renovação para enfrentar as batalhas internas. Toda situação crítica gera um movimento. Foi o que aconteceu na reforma. Na pré-reforma e na reforma.
A situação era crítica demais, a tal ponto que a pessoa não aguentava viver mais na inércia. É aquele negócio, o cara põe a vida toda, uma hora o cara se revolta, uma hora não dá mais. Né? Então, acontece isso, você chega num momento que você não aguenta ficar parado na inércia. E já que você não tem mais nada a perder, você tenta dar uma modificada na sua vida. E aí, essa é uma possibilidade de você modificar a sua vida. São essas possibilidades que o mundo oferece para você. Tudo temporal, tudo é finito, tudo que leva para longe de Cristo. Todo movimento, toda situação crítica gera um movimento, todo movimento inicia uma mudança, e o esforço da retomada de controle da sua vida, do resgate da sua autonomia de escolha, deflagram mudanças profundas nas áreas teológicas, como você entende ver Deus e o mundo, nas áreas sociais, como é que você recomeça a se relacionar com as pessoas, na área política, como é que você começa a identificar a influência de que governo está vindo sobre você. Nós temos visto uma influência altamente aberta, direta e um ataque claro à igreja de hoje. É um partido? Não, não é um partido. É o sistema de governo que quer impor por goela abaixo determinadas diretrizes que afrontam e querem asfixiar até a morte o cristianismo. Mas não vão conseguir, porque já estão derrotados em nome de Jesus. Comerciais, você começa a lidar melhor com dinheiro. Porque você começa a retomar o controle da sua escolha. E você não sai gastando dinheiro aleatório, porque, na verdade, quando você gasta dinheiro aleatoriamente, você está tentando suprir um vazio. Esse vazio faz com que você, desesperadamente, coloque alguma coisa no lugar, igual um quebra-cabeça. Vou botar essa peça aqui para ver se cabe. Não cabe. Não cabe. Ela vai ficar um tempo, ela vai sair. Quando ela sair, ela vai desmanchar uma parte daquele quebra-cabeça. As institucionais, você vai ver como é que funciona a igreja, colégio, você começa a olhar as coisas. E financeiras. O seu olhar do mundo, pelo mundo, através do mundo, para o mundo, modifica. E aí, quando você tem Cristo no foco do seu olhar, tudo toma um perfil, uma perspectiva diferente. E toda mudança gera ruptura. As mudanças promovidas pelo retorno da autonomia da sua escolha, elas vão gerar rupturas, e às vezes traumáticas, e precisam ser, para que você pontue, até aqui eu fui assim, a partir de agora eu vou ser diferente. E quando você faz isso, você abandona ou começa a lutar contra aquele seu descontrole que te leva para aquele pecado que não é mais um pecado aleatório, já é um vício, já é um comportamento, e que você, algumas vezes, se não muitas, se a pessoa for falar, pai, isso daí está parecendo um vício, você fala, não sou viciado. Por quê? Quando a gente pensa em viciado, rotulou em bebida, em drogas e pornografia. Mas um cara que mente toda hora, viciado em mentira, sem necessidade, mas ele tem que contar alguma coisa nova. Não tem nada para contar de novo, ele mente. Por quê? É um vazio que ele tem, uma necessidade de aceitação, que ele precisa preencher, e ele achou na mentira, contando um fato novo, todo mundo para ouvir, olha, estou sendo aceito, legal, é assim então. Poxa, hoje eu não tenho nada para contar de interessante, ninguém vai parar para me ouvir. Tem que pensar em alguma coisa, alguma aventura, alguma coisa interessante. Me encontrei um tubarão no ônibus, sei lá, alguma coisa que vá mexer com as pessoas para elas olharem para ele. Toda ruptura gera traumas. É justamente isso. É a questão de você fincar o pé e marcar o limite. Até aqui eu fui dessa forma. A partir de hoje será diferente. Nem que eu tenha que recomeçar do zero todo dia, até que pegue no tranco, igual roda de trem, né? Fica. Aí depois pega no tranco e vai embora. Então, aí uma frase de Lutero, Deus cria a partir do nada, portanto, enquanto o homem não se esvaziar e se reduzir a nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Porque o homem,
enquanto ele quiser ter o controle da sua vida na sua mão, como é que Deus vai agir na vida dele? Se Deus fala para amar o próximo, ele fala, não vou amar o próximo. Bateu em mim, vai levar mais doído. Mexeu comigo, eu dou em dobro. Quer dizer, então como é que Deus vai trabalhar se ele não se esvaziar, não tirar a sua autonomia, entregar na mão de Deus e falar, Senhor, faça o Senhor na minha vida. Todo trauma precisa ser tratado individualmente. O ser humano tem motivações individuais que explicam o seu comportamento. O pecado é o mesmo, rebelião contra o Senhor. O que vai mudar são as frentes que ele toma forma, né? Então, a mentira, a violência, adultério, corrupção, ira, inveja, gula, maledicência, covardia, traição, pornografia, etc., vícios. Hoje, você acha que uma pessoa pode ser viciada no WhatsApp? Uma pessoa pode ser viciada no Facebook? Eu, na época que eu comecei a mexer nisso, era o Orkut. Não sei se você tem, a maioria aqui não pegou o Orkut. Eu fui fazer o Orkut uma vez, primeira vez, né? Todo bobo, fui lá mexer no Orkut, fiquei 3 horas parado naquele negócio. Aí minha esposa disse, Renato, você está aí esse tempo todo fazendo o quê? Eu falei, nem eu sei mais o que eu fiz. Fiquei aqui, ela falou, você ficou 3 horas aí. Eu falei, meu Deus, então eu tirei aquela ferramenta do meu computador. Porque ela me dominou, no primeiro acesso, ela me dominou. Eu perdi a relação do tempo, espaço. Fiquei ali 3 horas da minha vida, só teclando. E foi alguma coisa produtiva, um trabalho científico, um evangelismo, alguma coisa teológica, uma transformação de vida? Não. E aí, como é que você está? Tudo bem? Beleza? Pô, você está por aqui? E é mais ou menos isso. Então, a ferramenta básica, inerrante, infalível, é a palavra de Deus, com as atuações ativas da Trindade no interior do ser humano, agindo na sua mente, seu coração, seus sentimentos, suas emoções, nas formas como ele expressa o seu interior, no seu relacionamento com Deus, com as pessoas, com o mundo e com as suas crises individuais. A vontade de Deus, desde o princípio, nunca foi punir, mas sempre recuperar a autoestima, o amor, a alegria e a esperança de viver das pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo veio para religar Deus aos homens e religar os homens a Deus, além de atender às necessidades integrais do ser humano em todas as suas dimensões. Com o objetivo de evangelizar, a igreja tem recebido de Deus, através do Espírito Santo, estratégias que são colocadas para comunicar de forma eficaz e eficiente a mensagem salvadora de Jesus. A igreja de Jesus, a igreja de Cristo, deve servir a comunidade, aonde ela estiver, através dos seus membros, dos seus profissionais, dos seus voluntários, porque através do testemunho, do relacionamento, você pode falar de Jesus Cristo. E, na verdade, você prova quem você é, através do relacionamento, na demonstração do seu caráter, porque pregar é fácil. Pregar santidade, pregar adoração, pregar fidelidade, mas se a pessoa não vivencia isso na intimidade com o próximo, não adianta nada. Então, aí agora o Celebrando a Recuperação. Então, a Reforma Protestante, Celebrando a Recuperação. O programa Celebrando a Recuperação é a utilização da Bíblia e seus princípios para a proclamação do Evangelho na sua totalidade. Ou seja, o Evangelho para o homem todo e para todos os homens. Foi desenvolvido na igreja de Saddleback, onde em 20 anos, mais de 11.500 pessoas já passaram pelo programa, só lá, naquela igreja. Em 2016, o programa foi incorporado por mais de 20.000 igrejas só nos Estados Unidos. 7 características do Celebrando a Recuperação. Primeiro, é baseado na Bíblia. A partir das 8 bem-aventuranças, Jesus expõe o caminho de Deus para a recuperação, a totalidade, o crescimento e a maturidade espiritual. Segundo, é voltado para o futuro, independente do que já aconteceu.
você vai tratar o agora para frente. Você vai olhar para você, ver a condição da sua vida, como você está vivendo, quais são as consequências das suas escolhas e que estão pesando sobre você agora, e vai olhar daqui para frente. A mudança começa agora, a partir de Cristo na vida de vocês. Porque o poder dele é que vai operar a mudança. Não é a pessoa sozinha. É focado na responsabilidade pessoal. Ela vai enfrentar as suas más escolhas e lidar com o que essas más escolhas podem fazer a respeito. Ela vai enfatizar o compromisso espiritual de Jesus Cristo. O terceiro encontro, depois que você começa celebrando a recuperação, o terceiro encontro, você é apresentado a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Porque a partir dali até aqui é você olhando para dentro de você. No terceiro encontro é você olhando para quem pode salvar você, para quem pode transformar você. Ah, mas eu já sou crente. É para quem vai te ajudar na transformação. Se você é crente e não consegue abrir mão de um comportamento, se você é crente e não consegue abrir mão de um vício, se você é crente e não consegue abrir mão desse descontrole nessa área específica da sua vida, você precisa de uma ajuda. E essa ajuda é Jesus Cristo. Então, aplica a verdade bíblica de que precisamos uns dos outros a fim de crescer espiritual e emocionalmente. O princípio do Novo Testamento é de que nós não melhoramos sozinhos. O que o Novo Testamento sempre apresenta? Dupla, grupo, comunidade, vivência em conjunto. Não tem ninguém isolado. Não tem, vai você para lá, aceitei Jesus, vou embora, vou viver na montanha. Não, eu tenho que ir para o povo. Eu aceitei Jesus, eu tenho que compartilhar Jesus com o povo, com as pessoas. Eu tenho que falar da minha transformação. E vamos para o outro, senão está voltado a todos os tipos de feridas, enroscos e hábitos. Ele abre o leque para recuperar qualquer tipo de compulsão. Veja bem, não está falando em cura, está falando em recuperação. Tem uma diferença entre cura e recuperação. Recuperação, você recupera o controle da escolha e da decisão. A cura, você deixa de ter aquilo ali. A gente não está falando de cura, a gente está falando de recuperação do controle das escolhas, das decisões. A gente vai mudar a base, o princípio que vai nortear as nossas escolhas e decisões. Por exemplo, dependência química, abuso, codependência, compulsão sexual, dependência alimentar, falta de perdão, raiva, problemas financeiros, autodestruição, filho adulto de família disfuncional, etc. Isso daí são algumas coisas. Mas talvez você tenha um comportamento, você tenha uma situação que não está elencada ali. Você não está fora. Porque esse programa, ele se adequa a você. Ele não vai precisar mudar a igreja, não vai precisar mudar a doutrina, ele vai trabalhar com você, junto e com Jesus e a Bíblia. Então é você, Jesus e a Bíblia e o programa para poder recuperar o controle da decisão da sua vida. E é uma fábrica de liderança. Por quê? É bíblico e baseado na igreja. Celebrando a recuperação, a maioria das pessoas que participam do processo, do programa, elas acabam sendo depois líderes dos grupos. E, meu irmão, não adianta eu falar para você, por mais que eu queira usar o linguajar comum de um comportamento, se eu não tenho aquela vivência daquele comportamento. A pessoa que tem aquele comportamento, ela vai saber na hora. Ele está falando de teoria. Ele não vivenciou o que eu estou vivendo. Mas quando a pessoa que passou por aquilo está sentado no banco, hoje está aqui, compartilhando, ajudando, caminhando junto, aí o cara fala, eu sei do que ele está falando, porque a forma como ele fala, o trejeito, o jeito de olhar, posicionamento, é como eu sou. Agora. Mas eu quero mudar para melhor a partir de Jesus Cristo. Então, sempre em Jesus Cristo. O foco é Cristo. Ele é dividido em 4 partes. Primeira parte, da negação pessoal para a graça de Deus. A negação pessoal é o seguinte:
você vai até o primeiro encontro achando que não tem problema, negando para si mesmo que não tem problema, mas você vai, pô, vamos lá ver qual é, né? Vamos ver, conhecer, que papo é esse aí, né? Vamos ver o que eles falam lá, como é que eles tratam lá, vamos ver. Não é para mim não, vou ver até para o meu amigo que precisa disso. Quando chegar lá, aí você vai começar a se olhar para dentro. Então vai da negação até a graça de Deus. A segunda parte, fazendo honesto inventário espiritual. É o meio do caminho. Você já caminhou um pedaço para fazer um retrospecto, um inventário espiritual da sua vida até aquele momento. O terceiro ponto, terceira parte, acertando as contas com Deus, consigo mesmo e com os outros. Você já amadureceu em alguns pontos, você já está trabalhando, praticando esses pontos e naquele mesmo sistema. Caiu? Recomeça. Recomeça. Não é assim que Jesus fala com a gente? Quando a gente peca? Senhor, me perdoa. Me arrependo terrivelmente do que eu fiz. Dou nome ao meu pecado agora. Me perdoa. E aí Deus vem com a sua graça e nos perdoa. Parte 4, e aí finaliza, crescendo em Cristo, você começa a ajudar os outros. Quando você adquire essa maturidade espiritual, através da Bíblia, relacionamento com Jesus, e com o seu problema, ele não foi curado. A princípio ele não foi curado, você recuperou o controle com o poder de Jesus Cristo. Aí você pode, e na verdade, naturalmente, você vai compartilhar isso daí com os outros, que têm o mesmo problema, a mesma situação. E aí, já caminhando para o final, só os 8 princípios baseados nas bem-aventuranças. Princípio 1, reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. É o passo 1. Qual é a bem-aventurança? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus é delas. Mateus 5, versículo 3, na Nova Tradução na linguagem de hoje. Princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Feliz a bem-aventurança que baseia, né? Que embasa esse princípio. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5, 4. Princípio 3. Conscientemente escolho. E aí, quando a pessoa entrega sua vida a Cristo. Não é um programa evangelístico, mas o objetivo dele não é evangelístico, inicialmente. Mas ele acaba sendo, porque para você se tratar, tem que ter Jesus no negócio. Para você olhar para dentro com profundidade e poder arrumar a sua casa com seriedade, com sinceridade, tem que ter Jesus Cristo. Tem que ter Jesus Cristo. Não tem outro meio. Então, conscientemente, escolho confiar toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo. Passo 3. A bem-aventurança, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Mateus 5, 5. Princípio 4. Abertamente analiso. Isso daí são os encontros que vocês vão trabalhando. Cada princípio é um encontro que vai sendo trabalhado na vida da pessoa. Abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém de minha confiança. Passos 4 e 5. Aí a bem-aventurança, felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus 5, 8. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Passos 6 e 7. A bem-aventurança, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Mateus 5, 6. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que eu causei às outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Passos 8 e 9. Bem-aventurança, felizes as pessoas que têm a misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mateus 5, 7. E felizes as pessoas que trabalham pela paz,
pois Deus as tratará como seus filhos. Mateus 5:9. Princípio 7. Reserve diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus 5:8. Princípio 8. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar essas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Passo 12. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Mateus 5:10. Aí é o material. Aí é o material que está ali exposto. O que tem na Bíblia? Aí vem a Bíblia, o guia do líder e o manual do participante. Os recursos da Bíblia. Os 8 princípios de recuperação baseados nas bem-aventuranças, os 12 passos centrados em Cristo no programa Celebrando a Recuperação. O destaque do texto bíblico, aqui, estão vendo aqui? Ó, esse destaque aqui, com o número do lado, é o princípio. Ele pontua o princípio que esse versículo embasa. Essa parte está toda aqui, no início. Na introdução. Aqui, por exemplo, princípio 2. Foi um daqueles que nós lemos, foi o segundo. O texto bíblico que embasa ele, como você vai trabalhar o princípio 2. E aí, quando você chegar no texto bíblico, que está elencado aqui, e vai estar marcado na própria Bíblia, com o número 2, aí você sabe o que precisa fazer. O estudo do personagem, perfil de 50 personagens bíblicos analisados à luz do Celebrando a Recuperação. Por exemplo, meu nome é Adão. Aonde foi que Adão errou? Por que ele errou? À luz do programa Celebrando a Recuperação. Então vai olhar para Adão, vai falar, ó, a característica de Adão era essa, ele errou por causa disso, e agora vamos trabalhar Adão a partir do programa do Celebrando a Recuperação. Depois, e atrelado a isso, tem sempre 50, a cada estudo de personagem bíblico, tem um testemunho de uma pessoa que chegou no fim, lá no programa do Celebrando a Recuperação, com o seu problema, que seja parecido com o do personagem bíblico. Como é que era a história de vida dela, como é que ela chegou no programa, como é que ela fez o programa e como é que ela saiu do programa. Entendeu? E como é que ficou a história dela quando ela terminou a primeira etapa do programa. As histórias de recuperação. Aí os 8 princípios, aí a página que estava aqui, aí aqui está melhor. Está vendo? Os 8 princípios, os 12 passos. O negócio está devagar. Os destaques em meio, que são os princípios, está vendo? O texto vem grifado e aqui é o número do princípio que tem aquele texto. O estudo do personagem, as histórias de recuperação, que são os testemunhos, o estudo da lição. Cada princípio tem uma palavra-chave. A palavra-chave, no caso do princípio 5, é aqui, ó, pronto. E aí vai fazer uma análise sobre pronto, né? Com os textos bíblicos ali para você estudar. 30 devocionais e o índice, né, com as histórias, para você não ficar, para você ir direto no tema que você lhe interessa. Deixa eu só ver aqui. Então, gente, deixa eu só voltar aqui. Aí Gálatas 6, 2, ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Aí eu quero só terminar com a parte prática do Celebrando a Recuperação, que eu não botei no slide ali, e aqui eu fecho com vocês. Só um minuto, por favor. O que o Celebrando a Recuperação, já vi aqui, não é grupo,
não é pequeno grupo, não é célula, não é grupo de oração, não é grupo de aconselhamento. Ali tem regras para você se reunir. Primeiro, você vai falar somente a verdade. Segundo, tudo que você falar vai ficar ali. Se alguém falar, expor a sua vida, ainda que fale, um amigo meu disse, se a sua vida for exposta, essa pessoa que expôs é retirada do grupo, não participa mais do grupo. Para quê? Para que você possa ter um ambiente de confiança em que você possa compartilhar as suas lutas. Os grupos são masculinos e femininos e divididos por afinidade, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho ira fácil, eu vou ficar num grupo em que as pessoas que se descontrolam facilmente, seja no trânsito, levou uma fechada, vai atrás e dá uma outra fechada, dá um totó na traseira do cara, do carro do cara, vai ficar junto. Para quê? Para que a gente possa... O que deflagra a sua ira? A minha falou uma palavra, eu já vejo tudo vermelho. Então, vamos tratar isso daí. Aí vai fazer o trabalho do celebrando. Então, não é aconselhamento. Eu não vou aconselhar a pessoa. Ah, você está com isso? Então, faça isso. Não. A gente vai para a Bíblia. É a Bíblia que vai nortear o nosso caminho. Entendeu? Agora, uma coisa que é muito importante, isso daí é imprescindível. O pastor de vocês, precisam conhecer. Precisam conhecer o programa. Só depois que ele conhecer e entender de Deus que é uma ferramenta para o contexto da igreja no momento, aí sim, vá avante. A gente precisa estar junto com o nosso pastor. Entendeu? Então, se o pastor fala, não é no momento agora, pastor, mas eu estou com essa situação, gabinete pastoral não está adiantando, jejum e oração não estão resolvendo, palavra, estou comendo a palavra direto, mas continuo pensando isso, fazendo assim, reagindo assim. Posso frequentar numa outra igreja que tem esse programa? Debaixo do pastor. Tudo às claras, não tem nada que fazer escondido, nada escondido, é tudo a claro, está tudo escrito aqui, pode levar, mostrar para o seu pastor, leia antes, é muito bom o pastor conhecer, não tem cunho doutrinário, tá? Você pode trabalhar na sua igreja tranquilamente, não vai falar nada de doutrina, são só as 8 bem-aventuranças, os 12 passos, que atrelados ali, divididos nas aulas, é que vão te oferecer o resgate do controle da sua escolha, da recuperação do controle da sua escolha. Aí quando você fizer a última lição, acabou? Não. Você vai continuar fazendo. Quanto tempo você leva para parar de fazer um hábito? O que é um hábito? É um pensamento, muitas vezes pensado repetitivamente, e depois de muitas vezes pensado, você faz uma vez, gostou, faz de novo, gostou, faz de novo. O espaço entre uma vez e outra vai diminuindo, você vai fazendo isso daí de forma constante, até que vira um comportamento, um hábito, e esse hábito vira um comportamento. Quando vira comportamento, só o milagre do Senhor específico ali vai fazer um estalo e parou, nunca mais você faz isso. Mas geralmente, Deus aproveita isso, a nossa fraqueza, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Quando sou fraco é que sou forte. Por quê? O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando nós nos reconhecemos fracos, dependentes da graça de Deus, num determinado aspecto da nossa vida, e convidamos Jesus a entrar no nosso quarto, porque muitas vezes as pessoas só chamam Jesus para convidar na sala. Entra na minha vida até a sala. Mas no quarto dos fundos, ali não. Pode ir até o corredor, o senhor pode caminhar até o banheiro, até o quarto dos meus filhos, que precisa, o quarto do meu marido precisa, o quarto do casal, mas aquele quarto dos fundos, não. Deixa aquilo ali que eu resolvo. Se você não convidá-la a conhecer sua casa toda, fica difícil. Então, se você, ao celebrando, ele cria essa atmosfera de confiança, baseado na palavra, para que você possa, paulatinamente, passo a passo, a confiar nos outros, daquele grupo,
e a partir daí estudar a palavra junto, um vai orar pelo outro, porque sabe do problema. Então, quando você tiver para tomar aquela atitude, meu irmão, me ajuda aí que eu vou tombar. Aí o outro começa a orar contigo, te chama a atenção, desvia a tua atenção para que aquela ansiedade que vai culminar no comportamento que você não quer, ela seja dissipada pelo poder da palavra, da oração, da companhia do irmão que está contigo. Amém? Então, eu queria agradecer a todos aí, a presença de vocês. É uma honra, um privilégio estar aqui falando para vocês e colocar à disposição para vocês depois lá embaixo. Tá bom? Obrigado aí pelo tempo de vocês. Deus abençoe a todos. Tá? Amém. Obrigado.